Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao blog daqui da Cavalcante Treinamentos. E a pedido de muitos alunos meus, e sabendo da dificuldade do tema também, que é cálculo de subrede, eu estou postando aqui alguns vídeos sobre o assunto. Espero que seja proveitoso, espero que seja útil para todos vocês. Vamos lá então. Previamente falar sobre como fazer o cálculo, vamos fazer um resumo sobre endereço IP versão 4. Esse aqui é o nossa agenda, conversão numérica, endereçamento IP, cálculo de máscara de subrede, cálculo de endereço de subrede e broadcast. Pessoal, a primeira coisa é o seguinte, para fazer esses tipos de conversões, fazer essa questão de subdividir a rede, você precisa estar conhecendo bem, tem que estar na veia como se faz a conversão de um número decimal para binário e de binário para decimal. Então vamos só relembrar aqui algumas coisas. Quando você pensa em endereço IP, eles são formados por octetos. Esses octetos representam 8 bits. Então um endereço IP possui 4 octetos. Então vamos olhar aqui do ponto de vista de bits. Ó. Tem aqui alguns bits aqui. E supondo que eu queira passar isso aqui para decimal. Como é que eu faço? Eu boto em cima desses, pode ser em cima ou embaixo, fica a seu critério. Eu boto em cima desses bits o valor relacionado à sua posição. Por exemplo, o primeiro aqui vale 1, segundo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isso ocorre porque a base de um número binário é a base 2. Então, se esse aqui está na posição 0, 2 elevado a 0, que dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. E assim sucessivamente. Então, como é que eu faço para transformar esse endereço que está na base 2, né, que é um endereço que são bits, como é que eu faço para transformar para decimal? Aonde tem 1, eu pego o valor relacionado à sua posição e somo. Por exemplo, aqui tem 1, eu pego 128, aqui tem 1 também, vale quanto? 64, então eu somo com 64. Aqui tem 1 também, eu pego a posição e somo. Aqui também tem 1, somo com 16. E aonde tem 0, se você quiser somar, tudo bem, mas não vai fazer diferença. Mas eu coloquei aqui mais 0, aqui tem 4, tem 1, né, e a posição está relacionada ao valor 4, soma, e assim sucessivamente. Após você somar, você vai ter um número. Esse número é o valor em decimal. Então, para transformar esses bits aqui em binário para decimal, você pode usar essa maneira aqui, que vai dar o decimal 245. Bom, aonde tem 1 você soma, você adiciona, e aonde tem 0, ou você pode adicionar também, mas não vai fazer diferença, ou você não adiciona. Bom, quando você pensa em endereço IP, você está pensando em um número binário, na base 2, de 32 bits, tá? Então você tem que pegar esses 32 bits e dividir em grupos de 4. Esses grupos de 4 são os octetos. Então, ó, primeiro octeto, segundo, terceiro, quarto. Então, se a gente fosse converter cada parte dessa aqui para decimal, seria só utilizar essa abordagem que a gente viu aqui. Dessa forma, para esse número aqui, né, esse primeiro octeto, fazendo aquela abordagem, eu tenho o valor 172. Para esse segundo, eu tenho o valor 16. Né? Perceba que está somando, né? Ó, 16 só tem um número 1 aqui, ó, e está na posição 16. Então você só somou isso. Nesse caso aqui também, você tem 1 na posição 4, então virou 4. Nesse caso, você tem 1 aqui na posição 16, e você tem 1 na posição 4. Dessa forma, deu 20. Então, você pode converter eles separadamente e depois você junta eles com um ponto. Então, fica 172.16.4.20. Essa notação a gente chama de decimal pontuada.
Bom, para você converter de decimal para binário, existem algumas maneiras. Essa aqui é a maneira que a maioria dos alunos entendem e aprendem, que é o seguinte: você pega o valor que você quer converter, e como a base é 2, né, você quer ir para a base binária, você divide por 2. Bom, no caso aqui deu 25 dividido por 2, deu 12 e sobrou 1. Esse é o resto. Depois, como o quociente aqui ainda continua maior que 2, você continua a realizar essa divisão. Então, 12 dividido por 2, 6 sobrou 0. O quociente ainda é maior. 6 dividido por 2, 3 e sobrou 0. Mesma coisa, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então, nesse caso aqui agora, o quociente é menor. Quando isso ocorre, você vai pegar esse 1 que sobrou aqui no quociente, tá? E vai colocar aqui. Só que perceba o seguinte, aqui nessa escadinha, esse 1 aqui, ó, a gente trouxe ele para cá. Ou seja, é o resto da divisão exata, tá? Você não consegue mais dividir 1 por 2. Então, esse 1 veio aqui para baixo, você joga ele para cá. E os que estão em cima, os restos das outras divisões, você vai jogando conforme está aqui o desenho, tá? Para as posições de menor ordem. Aqui é um outro exemplo, só que com o valor 136. Mas a ideia é a mesma, tá? Você vai pegar, no caso aqui, ó, 2 dividido por 2, dá 1 e sobra 0. Esse 1 aqui é o resto. Então, ele veio para cá, ó. 1, 0, 0, 0. E aqui é a mesma coisa, ó. 1, 0, 0, 0. Outro 1000 aqui. Então, é só pegar o último quociente, nesse caso, e todos os restos. Tá? Nesse caso aqui, quando você parou a divisão, por ela não ser uma divisão inteira, você pega também esse quociente aqui. E sobe. Beleza, pessoal, vamos continuar. O endereço IP é o endereço IP versão 4, né? Formado por 32 bits, dividido em duas partes, que a gente chama a parte de rede, que identifica toda a rede, e a parte do host, que é a parte que numera, que identifica um computador, por exemplo. Classificação dos endereços. No passado se usava a abordagem que se chamava Classful, ou seja, a classificação do endereço era orientado por uma classe. E essas são as classes A, B, C, D e E. As que são utilizadas para numerar, para identificar computadores, telefones, etc., são de A, B e C. Tá? A D tem um propósito específico, que é para tráfego em multicast, ou seja, tráfego em um grupo, para um grupo de máquinas, e a classe E não foi usada, ficou reservada. Então vamos à classe A, B e C, que eu acho que é o ponto mais importante. A classe A, leia aqui assim, ó, NetID é parte da rede, Host ID, parte do host. A classe A, você tem ó, de 0 a 7. De 0 a 7 são quantos bits? São 8 bits. Então, você tem 8 bits para identificar a rede e o restante, que são 24, para identificar o host. Na classe B, você tem 16 bits para identificar a rede e outros 16 para o host. A classe C, você tem 24 bits para a rede e 8 para o host. Então, já dá para perceber claramente que na classe A eu possuo menos redes, porém, em cada rede eu tenho mais endereços. A classe B é uma classe meio que equilibrada. E a classe C eu tenho mais redes, porém em cada rede eu possuo menos endereços. Beleza. Essa numeração aqui é simplesmente dizendo o bit que você não pode modificar. Isso garante, por exemplo, que a classe A vai no máximo, ou seja, o primeiro octeto dela vai no máximo de 0 a 127, tendo em vista que eu não posso mexer nesse bit aqui. É um bit que já está definido. Da mesma forma, a classe B vai de 128 a 191. Isso ocorre pela mesma coisa, já que eu não posso mexer nesse bit e nem nesse. A quantidade
de representações, né, de variações que eu posso ter é de 128 a 191. Vamos ver isso aqui na frente. Como determinar a classe das redes conhecendo o endereço em notação decimal pontuada. Por exemplo, a classe A, o primeiro bit é 0, como eu tinha mostrado ali anteriormente. Então, a classe vai ser classe A se for menor que 128. Ou seja, se o primeiro octeto do endereço P for menor que 128. Classe B, os primeiros 2 bits são 1 e 0. Vai ser classe B se o primeiro octeto for maior ou igual, se o primeiro decimal for maior ou igual a 128 e menor que 192. Então, na verdade, é entre 128 e 191, né? Porque menor que 192 é 191. A classe C tem que ser maior ou igual a 192 e menor que 224. Então, é de 192 a 223. Show de bola. Isso aí é muito tranquilo. De certa forma, é decorar, né? Não tem muita coisa para... É decorar esses conceitos. Aprender, de certa forma, esses conceitos. Vamos falar mais um pouquinho de conceitos. Dentro do endereçamento IP, você possui um endereço de rede, um endereço de broadcast. E também um endereço que é utilizado para numerar, para identificar os computadores da sua rede. O endereço de rede identifica toda a rede. Quando eu quero falar sobre toda uma rede, eu uso a representação do endereço de rede. Como se faz isso, né? Para você chegar ao endereço de rede, você mantém inalterados os bits que pertencem à rede e os bits que pertencem aos endereçamentos dos hosts são zerados. Você bota valor 0. Broadcast é o endereço utilizado para envio de mensagens para todas as máquinas de uma determinada rede. Como se representa ele? Mantém-se inalterados os bits da rede e os bits que pertencem ao endereçamento dos hosts são preenchidos com o valor 1. A gente vai ver isso na frente, fica um pouco mais claro. O endereço do host é o endereço que você vai utilizar para numerar as máquinas e, obviamente, não pode ser nem o endereço de rede nem o de broadcast. São endereços, vamos dizer que esses dois aqui são endereços para propósitos específicos. Bom, um exemplo aqui, um endereço de classe A. Vamos identificar o endereço de rede, broadcast e de host. Bom, é classe A porque ele é menor que 128. O primeiro octeto aqui, menor que 128. Bom, se é uma classe A, eu sei que o primeiro octeto é de rede e os 3 demais são para host. Então, se eu quero definir o endereço de rede, eu mantenho a parte de rede intacta, sem mexer em nada, e a parte do host eu zero. Isso define o endereço de rede, conforme a gente definiu aqui. Mantém-se inalterados os bits que pertencem à rede e os bits que pertencem ao endereçamento dos hosts são zerados. Agora o de broadcast, mantém-se inalterados os bits que representam a rede e os bits que representam o host se define com 1. E aí o que ocorre é o seguinte, se você tiver 8 bits 1, vou pegar aqui, 4, 8, isso aqui é igual a 255 em decimal. Então ali como são 3 octetos, você fica com essa representação aqui, 255.255.255. Aqui é um octeto, outro octeto, outro octeto. Broadcast eu tenho que definir isso aqui com bits 1. Como são 8 bits, quando eu transformo para decimal, dá o valor 255. E aqui é um endereço do host, por exemplo. Esse host ele está na rede 10, né? Perceba que quando você fala de classe, classe A é essa parte aqui que define o endereço de rede, da rede, né? E essa parte aqui é o endereço que foi numerado o host. Esses 3 conceitos aqui são importantes. Existem alguns endereços que são ditos privados, né? Que são ditos que só podem ser utilizados dentro, vamos dizer assim, de uma intranet, dentro da sua infraestrutura corporativa. Não é válido na internet. É um endereço que não
não se pode utilizar num host que está ligado à rede mundial, à internet. Bom, então na classe A temos a rede, temos o intervalo de 10.0.0.0 a 10.255. Isso é a mesma coisa de dizer que a máscara desse endereço privado é 255.0.0. Isso significa, mais à frente vai ficar mais fácil, que é só essa rede 10 que é privada, tá? Porque aqui é endereço de host. E aqui é uma outra anotação, uma anotação que se chama siderizada ou CIDR, onde eu digo os bits da máscara de subrede. Então, por exemplo, aqui, como eu sei que 255 representa 8 bits 1, como a gente tinha visto aqui, ó, 8 bits 1, então eu posso dizer que a máscara é uma /8. A classe B temos já mais redes, né, utilizadas para o fim de redes privadas. As redes que vão de 172.16 a 172.31. São, olhando aqui, são 16 redes para esse propósito. E, obviamente, a parte do host pode variar entre 0 e 255. A máscara utilizada aqui é uma máscara 255.240, que permite aglutinar todas essas 16 subredes. Seria idêntico a uma /12. Perceba que a máscara é menor do que a máscara padrão de uma classe B, que seria uma /16. Por conta disso, você conseguiu juntar várias redes. A classe C, temos, na verdade não somente, temos 256 subredes da classe C para esse propósito de endereço privado. Por exemplo, de 192.168.0 até aqui ao 92.168.255. E podemos ter em cada rede dessa, podemos ter de 0 a 255 hosts. Tá? A máscara é uma /16. Pessoal, se não ficou tão claro essa parte de endereço de rede privados, olhando aqui o CIDR, porque eu ainda não expliquei, potencialmente na frente isso vai ficar mais claro. Mas, por enquanto, gravem, isso é importante, saber os endereços privados que podem ser utilizados dentro de uma intranet.